Atenção, senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores. André Luiz Rezec. Aparecido Donizete Alves Cipriano. João Alberto Minaré. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Cabral Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Paulo Henrique Corrêa, presente. Dr. Reginaldo da Silva. Presente. Videus Paixão. Leite Júnior. Senhores vereadores, os 5 minutos já venceram. Senhores vereadores. Senhores vereadores, está fumando? Fazer uma retificação. Alô, vereador Juninho Leite. André, já começamos a nova sessão, teve 5 minutos para conversar. Senhores vereadores, na retificação, alguém está querendo desestabilizar a Câmara. A Câmara, com essa aprovação, é uma aprovação que nós temos uma ciência aí, eu acredito que gera dúvida de quem queira desestabilizar. A conduta não depende só do presidente, depende dos senhores vereadores. Há necessidade do respeito à população que nos elegeu. Eu acredito que a todo aquele que utilizar a tribuna, volto a repetir, tragam benefício, tragam fiscalização. Eu acredito que as questões pessoais têm que ser deixadas de lado e há que ter um respeito mútuo. Eu acho que é isso que o povo espera da gente. Ele foi fumar, né? Passaremos à discussão da ordem do dia. Projeto em segunda discussão. Projeto de lei 74/2009, de autoria do vereador Munir Jorge Dar, doutor Munir, que inclui dispositivo na lei 3.888, de 22 de setembro de 2006, e dá outras providências correlatas. Proíbe o depósito de lixos domésticos nas caçambas de entulho. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, na última sessão ordinária, segunda-feira. O projeto está em segunda discussão. Com a palavra, doutor Munir. Até que enfim, né, doutor? Slice, põe para aí, por favor. O projeto de lei é não jogar lixo doméstico em caçambas estáticas, sendo que as caçambas têm, por finalidade, só entulho. Bom, hoje, pode até voltar um pouco o slide. Hoje, a preocupação mundial é a contaminação do meio ambiente.
E eu gostaria, inclusive, até de parabenizar o Paulo Correia, que veio com um projeto nesta casa para a captação de água residencial acima de 200 metros quadrados, né? E com o objetivo dessa água ser usada para regrar, para lavar carros, enfim, para outras coisas com o objetivo de economizar essa água. Tem um gasto? Tem. Mas só por ter o objetivo de economizar algo tão precioso que a água já é válido. Sendo que o nosso país não tem essa preocupação, mas na Europa, hoje eles fazem estudo para dessalinizar. Hoje faz esse estudo. Tem trabalhos para fazer sucção de água contaminada com o objetivo de filtrar. Tanta é a preocupação com a água em nosso planeta. Outra coisa que eu acabei vendo na Folha de São Paulo da semana passada, com relação ao ministro Carlos Mink, com relação à extração do meio ambiente, o ministro do meio ambiente, com relação à extração do petróleo pré-sal. Com relação à extração, tem uma liberação do CO2 no meio ambiente muito maior do que não sendo no pré-sal. Então, o que acontece? O gasto para extrair, para pegar esse CO2 e jogar para dentro do solo, para não contaminar o meio ambiente, o gasto que vai ter de torno de 30%, chega a 30% para extrair esse petróleo. Então, é muito dinheiro que vai ter que gastar para não contaminar o meio ambiente com o CO2, devido à importância da preservação com relação, inclusive, ao aquecimento solar, ao aquecimento global. O slide agora. Posso? Bom, primeiramente, lixo dentro de caçambas, lixo doméstico dentro de caçamba, isso é desrespeito. Desrespeito com o próximo, desrespeito com o vizinho, aquelas pessoas que moram perto daquela região, da região da caçamba. Agora, essa caçamba, o que não pode? Por exemplo, lixo doméstico, industrial e outros, que não pode ter nessas caçambas, que a gente vê com frequência dentro da nossa cidade, materiais que ultrapassam suas dimensões. Presenciei um motociclista, entulho, próprio entulho, inclusive, uma ripa, saindo fora das limitações da caçamba. Essa pessoa passou perto dela e machucou. E deu uma lesão corporal alta, grande. Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar. As pessoas que usam a caçamba têm que ter essa conscientização. Material em decomposição. Quantas e quantas vezes gato, cachorro dentro das caçambas, cheiro ruim. E isso acaba atraindo animais peçonhentos, como o rato, no qual possa trazer a doença leptospirose. Então, a importância disso tudo. Recipientes que retêm água, né, como essas garrafas PET, no qual pode desencadear o aumento da dengue. Líquidos infláveis e voláteis. Além de ter o risco de pegar fogo, essas coisas, contaminação, né? Eles podem, na chuva, transbordar transbordar não, pela própria caçamba, sair dali e contaminar os córregos. E o pior de tudo isso aí são os materiais, o plástico, saquinho plástico. Hoje, desde a década de 80, foi substituído o saquinho plástico pelo papel. O saquinho de papel ele é biodegradável, o plástico já não é. Ele tem em torno, para ser eliminado do meio ambiente, em torno de 400 anos, professor Reginaldo. 400 anos fica no meio ambiente o saquinho de plástico. Olha que coisa complicada para nós. A reciclagem... Doutor Munir, só um minutinho, por gentileza, pode segurar o tempo dele. Faz a chamada dos vereadores. Projeto importante e ausência de vereadores aqui. Obrigado, senhor presidente. Pode chamar. Tá, mas...
Vereador André Luiz Rezec. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Daia. Presente. Olímpio Jorge Nabem. Sebastião Rodrigues Oliveira. Paulo Henrique Correia. Reginaldo da Silva, presente. Videlson Leite Júnior. Pode, Juliano? Faça favor. Então, a reciclagem, o valor do saquinho plástico é tão baixo que não tem catador desses saquinhos para poder fazer a reciclagem. Por isso fica esse acúmulo desse lixo não biodegradável em nosso planeta. 18% do lixo paulista é de plástico. Olha que é dado interessantíssimo. Sendo que 1% é reciclado, senhor presidente. 1%. Eu acho que isso é uma agressão ao meio ambiente. Uma agressão ao meio no qual nós vivemos. São fabricados 210 mil toneladas de plástico filme. É o plástico que vai ser usado para fazer o saquinho plástico. Olha, é um absurdo. 10% do lixo no país é do plástico. 10% do lixo é do saquinho plástico. Agora, lixões, aterro, está no limite. E essa é outra preocupação que está tendo. Então, que a Secretaria Estadual de Saúde, Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, eu gostaria até de ler o tempo de degradação desses materiais que são jogados, né, no meio ambiente, inclusive nessas caçambas estáticas. Lata de alumínio, de 200 a 500 anos, ela solta no meio ambiente para ser degradada. Latas de conserva, 100 anos. Madeira pintada, 13 anos. Chiclete, 5 anos. Quantas e quantas pessoas a gente vê cuspindo chiclete na rua? Esse chiclete vai, desce, vai e entra nos nossos córregos, onde que a gente vai tomar essa água. Cigarro, de 1 a 2 anos. Meias de lã, 1 ano. Corda, 3 a 4 meses. Pneus e garrafa de vidro, indeterminado. Indeterminado, não é biodegradável. Caixas de papel, 3 anos, que equivaleria ao saquinho de plástico, né, que era menos mal quando... Perdão, o saquinho de papel, que é menos mal que o saquinho de plástico. O nylon, 650 anos. Aqueles copos de plástico, 50 anos. E jornal, por 6 meses. Então, isso é o que precisa a comunidade conscientizar dessa situação. A partir do momento que você está jogando alguma coisa na rua ou nas caçambas, que provavelmente, muitas vezes, o vento bate ali e vai levar embora, principalmente saquinho plástico, pode saber se ela caiu num córrego ou num rio, com certeza ela vai ficar ali por 500 anos. Sem ver ter o risco, doutor Francisco, de um animal ir lá e tomar água, comer o saquinho plástico e acaba morrendo, contaminando até esses animais. Pode até morrer, né? Próximo slide, por favor. Então, é importante, quando vai usar as caçambas, que contrate uma empresa regularizada, porque ela dará um fim correto desse material, né? E, como acabei de dizer, o executivo tem por obrigação conscientizar e fiscalizar. Tem que ter uma fiscalização meio ferrenha, porque a gente vê, às vezes, a sociedade peca. Né? Às vezes peca porque não tem aquela punição, não tem aquela fiscalização. A partir do momento que você começa a fiscalizar e cobrar por um ato errado, aí as coisas acabam tendo um bom resultado. Então, com relação ao nosso projeto de lei, inclui dispositivos na Lei número 3.888, de 22 de setembro de 2006,
com alteração subsequente das providências correlatas. Próximo. O artigo 1 fica incluído o inciso 5 no artigo 2, segundo, da Lei nº 3.888, de 22 de setembro de 2006, com alteração subsequente com a seguinte redação. Artigo 2, parágrafo 5, conter os dizeres proibido jogar lixo doméstico. Artigo 2, fica incluído no artigo 3A, no mesmo diploma legal, com a seguinte redação. Próximo. Fica proibido jogar lixo doméstico nas caçambas a que se alude essa lei. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Então, gostaria de contar com os senhores, né, com a aprovação desse projeto. Com certeza vai ser de grande valia, não só para o município de nossa cidade, mas como para o nosso planeta. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, doutor Munir. Euripim. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra sua presença no plenário, telespectador da TV Barretos, né, o grande amigo Paulo Maia. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o doutor Munir por esse projeto e dizer que, como ele citou no projeto dele, uma lei que já existe na casa, e, graças a Deus, essa lei foi de minha autoria, senhor presidente. E eu também sou autor de um projeto que também tem preocupação com o meio ambiente, onde dispõe sobre a colocação de recipientes de lixo reciclável ou não no município de Barretos e dá outras providências. Esse projeto vem de encontro com o que o Munir estava dizendo com relação às decomposições dos materiais, e nesse projeto eu exponho que a prefeitura tem que colocar contêineres para poder disciplinar o lixo doméstico, a sua colocação, para que haja, certo, uma preocupação geral com relação à coleta desse lixo. No meu projeto, ele fala que o alumínio, como disse o doutor Munir, ele demora de 200 a 500 anos para as garrafas de frascos e vidro doméstico por tempo indeterminado. O que acontece de bom com essa lei? Ele diminui a exploração de recursos naturais, reduz o consumo de energia, diminui a poluição do solo, da água, do ar, prolonga a vida útil dos aterros sanitários, possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo, diminui os gastos com a limpeza urbana. Então, esse projeto é muito importante, mas eu quero ressaltar, doutor Munir, que nessa casa também sou autor de um projeto onde disciplina a colocação de caçamba em nossa cidade. Nós sabemos que esse projeto foi elaborado por mim em 2006, no 72, onde, na época, nós presenciávamos em nossa cidade um abandono total em relação às caçambas. Eram colocadas de uma forma totalmente indefinida, errada, e muitas vezes a própria mídia, a imprensa, pôde nos mostrar acidentes que ocorria frequentemente com carros, motos, onde vimos muitos óbitos acontecer em determinados momentos. E isso fez com que, numa reunião aqui nessa casa, eu tive a oportunidade de trazer as empresas responsáveis pelas caçambas e nós elaborarmos um projeto de lei que disciplinasse e colocasse em ordem um trabalho que realmente teria que ser feito, pois nós percebíamos que na cidade, em determinados, principalmente na área central, quando da deslocação das caçambas estava de um lugar para o outro, havia uma poluição, uma sujeiraiada, caía, e a fiscalização realmente tinha que ser frequente para que alguma coisa fosse feita. Então, naquele momento, nós tivemos a felicidade de colocar critérios para que essas caçambas fossem colocadas de uma maneira, Mandioquinha, correta, colocando as faixas refletivas de uma forma que pudesse estar evitando, principalmente no horário noturno, que acidentes ocorressem. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos assistindo sabem muito bem a preocupação dessa casa, desse vereador, em relação a esse projeto na época. E hoje nós percebemos, através de uma conscientização
das empresas, eu espero, que elas realmente cumpram com o seu dever, pois exploram um trabalho, e a gente sabe que é um trabalho bastante utilizado hoje em nossa cidade ou no país, mas entendemos que não possa ter abuso, porque isso pode acarretar todo um trabalho administrativo, todo um trabalho onde a administração terá que estar sempre fiscalizando para que as coisas realmente ocorram da melhor forma possível. Quanto às caçambas, doutor Munir, da qual nós estamos aqui ressaltando, a gente entende que a proibição do lixo doméstico nas caçambas hoje destinadas para entulhos é uma fiscalização que vai caber a todos nós, cidadãos, para que essas pessoas, como você presenciou, e eu também já, algumas vezes, pessoas que de carro mesmo, às vezes com o lixo, para e joga o lixo dentro das caçambas de uma forma agressiva, sem preocupar com que aquilo jogado vai trazer prejuízo para ele próprio. Isso aí é inevitável. Mas a minha preocupação, doutor Reginaldo, é com relação à fiscalização. Por isso eu peço o aclamo de toda a população, no sentido de que a gente esteja sempre vigiando para que essas pessoas não façam essa agressão de estar jogando em lugar inadequado, principalmente junto ao entulho, lixos domésticos, de uma forma que vai comprometer o meio ambiente, onde é um assunto tão falado hoje, no mundo de hoje, e nós não podemos fazer com que essas pessoas irresponsáveis venham a comprometer esse trabalho. Mas, senhor presidente, a minha preocupação também, e nessa casa já foi feito vários requerimentos, inclusive, na gestão passada eu entrei com um projeto, doutor Leandro, que é um projeto muito interessante, que chama Banco de Materiais de Construção. O doutor João Minaré está aí, sabe o tanto que foi debatido, e é um projeto que vem de encontro a toda a população carente, que às vezes busca o poder público, busca pessoas, Milton, às vezes com anseio de conseguir recursos para melhorar a sua casa. Dentro da caçamba, né? É da caçamba, mas eu vou falar do banco. Do banco? Eu vou falar do entulho. Ah, tá. O entulho não é na caçamba? É, tá certo. O presidente hoje está rigoroso com a bancada. Nossa, presidente. Pode continuar? Não, tá bom. Eu queria dizer... Eu queria dizer, meu presidente, né, que eu fiz esse projeto de banco de materiais de construção, que é para atender as famílias carentes. Nós sabemos quanto que a gente é cobrado. Hã? Muito importante, você sabe disso. Mas ele foi pela casa, dito como inconstitucional, por gerar, às vezes, gastos e por ser matéria, realmente, do Executivo. E o que eu estou dizendo em relação a esse projeto, querendo dizer? Uma vez, com relação ao doutor Munir disse, não poder colocar lixo doméstico nessa caçamba, senhor presidente, esses entulhos que são colocados nas caçambas pelas empresas, eles irão se destinar a uma usina de entulhos que já está sendo construída no distrito industrial, que aí vai facilitar todo esse trabalho, porque essa usina de entulho que vai depositar esses entulhos, as caçambas irão depositar os entulhos na usina, né, João Minaré? E, com isso, todo aquele trabalho da usina poderá constituir nesse projeto que já está por vir para essa casa. Estou só aguardando realmente o aval da usina, né, uma vez construída, para poder colocar em prática um projeto que é o meu sonho, que eu trabalhei muito na gestão passada em relação a ele. Por isso que eu estou casalando, senhor presidente, no sentido que o projeto do Dr. Munir, quero aqui parabenizar, vem de encontro, porque uma vez não tendo nenhum intruso, nenhum entulho, sendo só uma caçamba de entulho, sem lixo doméstico, ela pode ser destinada com mais clareza, com mais segurança, para essa usina de entulhos, que vai produzir esse material que eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias carentes. Por isso, a minha fala aqui é no sentido de poder dar condições que isso aconteça. Quer uma parte, Adriano? Obrigado, vereador. Eu gostaria só de parabenizar Vossa Excelência pelo projeto de vossa autoria, que está sofrendo emenda agora
do vereador Munir. Quero também parabenizar o vereador Munir Dar e dizer que sou solidário a Vossa Excelência com relação à usina de reciclagem, com relação aos projetos que Vossa Excelência, isso foi retirado na legislatura passada, em razão da competência da iniciativa do Legislativo e do Executivo. Sou solidário a Vossa Excelência, espero que esse projeto chegue à casa para que nós possamos realmente discuti-lo e votar nele, que, sem dúvida nenhuma, é de suma importância para o cidadão. Sem dúvida, senhor presidente. Então, essa ajuda dos meus colegas vereadores só vem enriquecer um projeto que vai ter uma destinação importante, que é de um cunho social, doutor Francisco, atender a família carente. Isso nós estamos já finalizando, porque nós já aguardamos há muito tempo a conquista dessa usina de entulhos, que agora veio em parceria, né, Juninho Leite? Queria até que você pudesse falar, porque essa usina veio de encontro através de uma parceria com uma usina também, que tem ajudado para que isso aí seja concretizado. E, uma vez concretizado, vai ficar fácil a gente direcionar todo esse trabalho. Quer uma parte, Juninho? Lógico. Obrigado pela parte, nobre vereador. Primeiramente, gostaria de parabenizar ao vereador Dr. Munir pelo projeto. Dr. Munir, realmente o projeto é de suma importância, porque você não pode misturar, eu vi sua entrevista dizendo o problema que dá de misturar o lixo junto ao entulho, onde você pode gerar, tem lixos orgânicos que pode trazer o rato, e isso dá o problema da hanseníase, tem o problema da água, que pode acumular e trazer dengue. Parabéns pelo projeto, Dr. Munir. Parabéns, Euripim. Eu acho que essa também, seu projeto das caçambas, também vem ao encontro do anseio da população, e principalmente com a implantação da usina, o entulho chegando lá, sem os lixos que o Dr. Munir, na sua lei, proíbe de chegar. E sendo feito o serviço através da usina de entulho, que foi doada, foi um acordo do Ministério Público junto com a usina Guarani e Prefeitura, nós melhoraremos muito o problema do entulho na nossa cidade. Parabéns, Dr. Munir, parabéns, Euripim, também, pelo seu projeto do ano passado das caçambas. Obrigado. Sem dúvida, senhor presidente. Então, só para finalizar, a minha intenção aqui era com relação à emenda que o doutor Munir fez num projeto meu, né? E isso aí vem melhorar cada vez mais, que é em relação às caçambas, e, posteriormente, tenho certeza que a gente vai colher todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na casa há alguns anos, que é um projeto de lei do Banco de Materiais de Construção, que eu tenho certeza que as famílias vão agradecer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero parabenizar o Dr. Munir pela iniciativa do projeto, só que eu vejo, realmente falou, eu só vejo um problema na execução prática do projeto, que quando alguém está com lixo para jogar, precisa ter uma lixeira. E se não instalar a lixeira, vão jogar na caçamba. Porque muitas vezes você acaba vendo a pessoa com algum lixo na mão, ela não vai ficar caminhando com o lixo na mão durante muito tempo se ela não encontrar uma lixeira para jogar o lixo. E ela acaba se desfazendo na caçamba. Então, eu acho que mais escrever é fundamental, a população só que antes você tem que ter a estrutura da lixeira. O lixo é no lixo, mas se não tem o lixo, se não jogar na caçamba, vão jogar na rua, que vai entrar num bueiro, que vai acabar entupindo, que vai causar uma enchente, então acaba trazendo outros prejuízos. Certamente, ninguém vai jogar na lixeira, na caçamba porque gosta de jogar na caçamba. Joga-se na caçamba porque não tem a lixeira. Então, eu acho que o projeto é muito bem-vindo, eu acho salutar, só que, primeiro, só se vai resolver o problema quando se instalar lixeira. Nós aprovamos há esse tempo atrás, inclusive, uma verba para coleta seletiva. Eu espero que já coloque a lixeira com uma coleta seletiva. Mesmo porque depois pode vir as cooperativas do papelão, do alumínio, de todas as outras coisas, e reciclar o lixo. Agora, infelizmente, eu vejo que o problema de lixo na caçamba se deve não a pessoa gostar de jogar no lixo na caçamba, mas a ausência total e absoluta da nossa cidade de lixeiras. A parte do doutor Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado, André, pela parte. O projeto do doutor Munir é totalmente dentro do contexto
E estava pensando o seguinte, a caçamba fica na rua. Todo dia passa caminhão de lixo na rua. Então, não custava aquele pessoal, o caminhão de lixo, passar mais devagar, e o pessoal que está pegando o lixo poderia dar uma olhada e pegar o lixo que tivesse dentro, todos os dias, pegar o lixo que tivesse dentro da caçamba. Algum lixo, se tivesse lixo solto, evidentemente que não tem como, mas se tivesse lixo dentro de saco, já dentro de um invólucro, acho que não teria problema nenhum. Vereador Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Milton. Obrigado pela parte. Gostaria de parabenizar o Dr. Munir pelo projeto. O projeto é de toda valia na nossa cidade, mas eu sou de uns vereadores também que tem feito vários requerimentos para que se faça, principalmente nos predinhos, os receptores de lixo, porque é lá que tem a maioria dos lixos, que é vidro jogado em lugar inadequado, vidro, garrafa PET, que se usa muito hoje para tomar os refrigerantes, e vai se jogando. Então, assim, nós temos que conscientizar também a nossa população disso e fazer essa seleção de lixo. Mas o que falta são os receptores, principalmente nas áreas dos predinhos. Nos predinhos novos, os lixos rolam pela rua, eu já falei isso aqui na outra sessão anterior, e eu acho que tem que fazer vários receptores para que isso aconteça. Mas ele está certo, o projeto é bom, e a gente tem que só parabenizar. E a nossa população conscientizar que tem que se separar os lixos quando for jogar na rua, porque garrafa tem lugar para jogar. Principalmente quando se quebra vidro. Vidro até de casa a gente vê jogado em lugar inadequado. Vidro de construção, que isso eu acho terrível. E é impossível que seja continuar dessa maneira. Então, a população também tem que se organizar. Mas faltam os receptores. É esse que é o maior problema. Concordo inteiramente, Miltinho. Só para concluir, senhor presidente, parabenizar mais uma vez o vereador Munir e deixar a sugestão que se coloque os lixos. Porque, ao meu ver, enquanto não tiver também a opção do lixo, muita gente vai jogar na caçamba independentemente do aviso. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Que foi, Cipriano? Aprovado o projeto de lei em segunda discussão. Com o voto também do presidente, porque maioria simples, o presidente não vota, mas esse eu faço questão, doutor Munir, de constar meu voto na ata. Tá? O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final na noite de hoje, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação da apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Eu vou conceder, está certo, doutor Caio? Segundo o mandato de segurança preventivo, a palavra como líder ao líder do PP, doutor Caio, cumprindo uma decisão judicial. Foi intimado. Embora... Recebi agora. Na verdade, está sendo impedido de manifestar na qualidade de vereador líder, né? Mas isso aí não aconteceu. Vossa Excelência sabe disso. Pode ocupar a tribuna. O senhor vai... 15 minutos? 8 minutos. Só para constar em ata, fala aí, 8 minutos, o tempo do senhor. 8 minutos é tempo suficiente, Então, senhor tá bom. presidente. Tá já. Slides, por favor. Ontem houve a reunião com o pessoal da saúde e eu não pude me manifestar à população e eu achei que a população pode ter ficado em dúvida e não houve uma determinação legal sobre as recomendações ministeriais. Então, como médico,
e uma autoridade, porque nós aqui nesta casa temos uma responsabilidade com a população, então eu vou dar esse alerta à população. Lógico que todo mundo é livre para tomar a atitude que quiser, mas nós temos a obrigação de tomar essa posição. Eu não posso chegar para um juiz e falar o seguinte: seu juiz, eu posso atirar alguém? Você faz o que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser. Não, eu tenho que falar, ó, matar é proibido. Se você matar, você vai sofrer as sanções legais. Como um secretário de saúde, como um membro do público, eu tenho que falar o que é certo e o que é errado. E o certo, para mim, é o que o meu Ministério da Saúde determina como certo, correto e legal. Então, isso eu já tinha falado, né? Que a doutora Vanessa tinha falado quem poderia ser contaminado, somente o doutor Munir, que está ao meu lado. A verdade, todas as pessoas que ela cumprimentou, todas as pessoas que pudessem ter sentado onde ela sentou, e todas as pessoas que pudessem ter usado o banheiro que ela houve frequentado. Então, não eram tão poucas pessoas, como logo em seguida o Nestor Leonel comentou aqui. Palavras do Dr. Guilherme, médico: eu vou levar minha família e também minha criança pequena. Detalhe, ele mais do que ninguém sabe o que fazer e está preparado, pois ele treina, como foi dito, e capacita todas as pessoas para a festa, para trabalhar na festa, para saber como se prevenir. Agora, será que a nossa população foi por ele treinada e capacitada? Não, não foi. Então, eu sei ir à festa porque eu estou treinado e capacitado. A população não foi treinada e capacitada. Palavras do secretário Mussa: se houvesse risco, eu seria o primeiro a paralisar a festa. O Ministério da Saúde recomenda a todos evitar aglomeração. E eles dizem que somente as pessoas contaminadas devem evitar a festa. Ou seja, eles estão indo formalmente, eles fizeram uma declaração formal contra o que é o Ministério da Saúde. Tá? Então, isso é do Ministério, eu estou mostrando aí que foi feito do Ministério. Próxima. E aí, aquela lá mesmo, pode passar, essa daí pode passar, isso aí. Então, se vocês olharem lá, orientações domiciliares para pacientes contaminados e contatos. Se vocês lerem no último tópico, vai estar assim: para a população em geral, não há necessidade de usar máscaras, mas evitar aglomerações e ambientes fechados. Não é aglomerações em ambientes fechados. E nós não estamos falando de pacientes doentes, nós estamos falando da população em geral. Evitar aglomerações e ambientes fechados. E, de preferência, manter os ambientes ventilados. Próximo. O outro manualzinho, a outra foto. Mais uma, vamos lá. Vamos lá. Esse daí, aquele ali. Esse daí é o folheto ilustrativo que o Ministério distribuiu para que todo mundo produzisse e entregasse à população. Tá certo? Nesse folheto, no lado direito, tem uma cópia maior disso. Próximo. Naquelas medidas gerais, não. Não é esse. O próximo. Isso aí é a ampliação daquele folheto que o Ministério dispôs gratuitamente para que a gente pudesse reproduzir e entregar à população. Está lá, frequente higienização das mãos, que foi falado. Etiqueta respiratória, que não é uma expressão que todo mundo falou como se fosse uma expressão da médica, que não é uma expressão da médica, mas sim uma expressão comumente usada nos meios médicos. Utilizar lenços descartáveis, cobrir nariz e boca, evitar mucosas, tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar. E agora, o que faltou em todos os slides? Evitar aglomerações e ambiente fechados. Cuidado nos domicílios, em creches de locais fechados, com gestantes, puérperas e recém-nascidos, devem sempre ser lembrados. A minha orientação, essa é a última vez que eu estou falando sobre o assunto, a minha orientação sobre a festa. Quem vai à festa tem que ir consciente que está assumindo um risco próprio. Nós fizemos a nossa obrigação de dizer: evite aglomerações, evite ambientes fechados. Só se não pode, porque essa é a palavra de líder. Então, evitar aglomerações, evitar ambientes fechados. Tá certo? A segunda coisa: se você é gestante, o seu risco é muito maior.
Lembre-se que você carrega no seu ventre não só a sua vida, mas uma outra vida. Você é responsável por 2 vidas. Tá certo? Quer dizer, essa família tem que pensar bem nessa gestante que ele está expondo a um risco. E se você é paciente de grupo de risco, que é um transplantado, que é um paciente que tem problemas respiratórios já prévios, como uma bronquite crônica, como algum problema pulmonar crônico, ou como alguma doença incapacitante, tipo que diminui a resistência, como, por exemplo, pacientes de HIV, esses pacientes devem evitar ao máximo frequentar esses lugares, porque realmente essa doença é uma doença que mata. Hoje, nós já chegamos em 400 mortes no Brasil. Ontem, eu vim aqui e falei que eram 380, hoje já são 400 mortes. O vírus está diminuindo a incidência. Isso é um bom sinal, mas é um bom sinal para que a gente continue tomando atitudes preventivas, e não para que a gente saia disseminando esse vírus para contrariar, já que ele está querendo ficar quietinho, vamos aproveitar e vamos deixar. Quem tem que ir à festa, pense e reflita. Quem tem criança, pensa e reflita. Este é um conselho não meu de Caio Médico, mas é de Caio Médico, que segue rigorosa e estritamente as recomendações do Ministério da Saúde. Certo? Então, eu peço encarecidamente, quem tem que ir à festa sabe que esta casa cumpriu com a função dela, cumpriu com esta função de simplesmente assim, informar. Agora sim, a partir desse momento, a população é livre para decidir o que vai fazer, mas estão avisados do risco que podem estar correndo. Infelizmente, hoje, senhor presidente, um daqueles casos internados, que ainda não veio o resultado, mas internados com suspeita de gripe suína, veio a óbito em Barretos. Caso seja confirmado este óbito, como ele tinha dito na entrevista, na reunião ontem, que um óbito para cada 1.000 casos registrados, ou seja, se nós temos um óbito, significa que, muito provavelmente, nós já temos mais de 1.000 casos na cidade, estatisticamente. Então, é uma coisa séria, não é uma brincadeira que a gente veio aqui falar, e a gente tem que falar com o povo, porque a gente representa aqui o povo. Então, na hora de parabenizar, a gente tem que parabenizar, e na hora de congratular, mas na hora de falar a verdade, nós temos que assumir essa posição, doa a quem doer. Isso é uma coisa que a comunidade precisa saber. Senhor presidente, desculpe, porque ontem eu apontei o dedo para você. É só isso que eu tinha que falar. Na condição de presidente, não na condição de vereador, eu quero ressaltar o trabalho que foi feito pelo Dr. Munir, porque trouxe 3 especialistas aqui para debater com a sociedade. Eu acho que seria de bom ouvido, porque ele falou para mim que ele poderia estar utilizando da tribuna, que eu acho que isso aí poderia acontecer naturalmente, porque a missão da Câmara foi cumprida, passar as informações, e não foi só para Barretos, não. Foram para vários lugares. E com relação a... O senhor está desculpado, pode ter certeza. E também a palavra balela significa mentira, inverdade, fofoca, invenção. Por isso que o presidente tomou essa atitude ontem. A respeito do mesmo assunto? Pois não. Pelo mesmo tempo, tá? Quero agradecer aqueles que, de livre, espontânea vontade, atendeu o convite, sem 1 centavo sequer de despesa da Câmara. Foram 3 médicos conceituados na cidade, onde pôde fazer uma exposição. Pode ter tido um ato falho do vereador não ter utilizado o tempo dele para poder debater com o pessoal. Pode ter sido um ato falho. Mas a missão da Câmara foi a de informar, levar à população, e aquilo que o próprio vereador Dr. Caio disse, vá com a conscientização de que pode acontecer toda essa situação.
mas aqui foi debatido bastante a questão para que a gente possa levar essa informação ao povo de Barreiros e região. Boa noite, novamente. Bom, o objetivo dessa audiência pública era para esclarecimento da comunidade, região, inclusive, como a Vossa Excelência acabou de citar agora. As pessoas que vieram proferir os esclarecimentos, isso gostaria de deixar bem claro para o doutor Caio, são 3 profissionais de alta competência, e põe a mão no fogo por eles. Doutora Vanessa, HC de Ribeirão Preto, assistente do serviço da USP de Ribeirão. Doutor Paulo, infectologista do Hospital Pio XII, mesmo gabarito que a doutora Vanessa, do HC, e foi professor assistente. E o doutor Guilherme, infectologista da Vigilância Sanitária. 3 médicos e que juraram por Hipócrates. E eu ponho a mão no fogo que os 3, senhor presidente, não vieram e sentaram, e eu estava também, a doutora Giane, como representante dos médicos. Não vieram aqui, subiram aqui e foram omissos como médico. Nunca isso, em toda a minha vida como médico, passou por mim. Teve uma audiência pública, o doutor Caio teve toda a oportunidade de comentar com 3 grandes especialistas que estavam dentro dessa casa, que, porventura, vieram com maior boa vontade. O senhor está de prova disso. Agora, eu acho, isso me perdoe, meu colega, é um ato de covardia. Chegar aqui, preparar uma aula e questionar pequenas frases de colegas médicos. Por que não fez esse questionamento ontem? Estava aberto. Estava aberto. Com certeza foi salutar. Agora, em nenhum momento, ontem, senhor presidente, eu vi os colegas infectologistas subestimar essa patologia. Como parece que foi colocado agora, não foi subestimado. Todos trataram esta patologia com respeito, mostraram a maneira de tratar e a maneira preventiva. Pelo que eu saiba também, como médico, eu tenho até um pouco de conhecimento frente a essa situação. Vírus não voa. Vírus não voa. Se a doutora falou que tossiu lá do meu lado, espirrou, eu tenho chance, eu ali tenho. Mas só que depois, quando for mexer com a minha filha, eu vou higienizar a minha mão. Essa é a conduta, essa é a orientação que está dando. É a orientação para não existir o pânico dentro dessa cidade. Esse foi o objetivo dessa audiência pública. Então, reforçando, gostaria, se os colegas estiverem assistindo, peço desculpa a eles. E parabenizo a exposição, o esclarecimento frente a essa patologia que eles prestaram, não só à cidade de Barretos, como toda a região. Muito obrigado, desculpe se realmente eu exaltei. Projeto em segunda discussão. Palavra como líder. A presidência vai tomar a mesma atitude que tomou com relação aos outros colegas. Pelo tempo de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, a única ressalva que faço, e uma observação que fiz ontem na audiência pública, quando aqui estiveram os profissionais, obviamente, muitos competentes, mas o que me tranquilizou e deixou muito tranquilo, vereador Munir, foi que são profissionais atualizados, que frequentam congressos, que estão todos os dias se atualizando. Não vieram aqui, em momento algum, brincar com a verdade, e muito menos com o sentimento do próximo. Por isso é que eu tomei a liberdade, sim, que eles deixaram bem claro que a prevenção nos compete.
E eu sei que hoje eu procurei saber, óbvio, e sabendo que vieram aqui, um profissional que hoje trabalha no Hospital Pio XII tem que ter competência, porque senão não estaria lá. Mas outros que tiveram seu histórico, que aqui Vossa Excelência apresentou, não tenho dúvida. Mas o que mais me marcou, senhor presidente, é que são profissionais que estão sempre atualizando e frequentando o Congresso. Por isso, eu quero que Barretos, a comunidade barretense, fique muito tranquilo. Basta nós, sim, termos um novo hábito, nos prevenir. Muito obrigado. Projeto de Lei 76/2009, de autoria do vereador Carlos Henrique dos Santos, o Carlão do Basquete, que dispõe sobre o acesso de religiosos aos pacientes em atendimento nos hospitais da rede pública ou privada, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares, e dá outras providências. O quórum necessário também é de maioria simples. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão na última sessão ordinária. Devido à aprovação de emendas, a Comissão de Justiça elaborou nova redação, de acordo com o artigo 178, parágrafo 6º, do Regimento Interno. O projeto está em segunda discussão. Com a palavra, o vereador Carlão do Basquete, autor do projeto. Também. É dois, são dois. Não, imagina, presidente, companheiro é companheiro. Boa noite a todos. Volto à tribuna nessa noite para poder falar um pouco desse projeto de lei que apresentei aqui na Câmara de Barretos. E queria dizer que o dever do vereador é criar leis, fazer cumprir as leis e fiscalizá-las, né? Na verdade, o que eu quero mostrar à população é que existe uma lei maior, que é a Constituição Federal, que rege todas as outras leis abaixo. E nós estamos subordinados a essas leis. Então, quando nós fazemos um projeto de lei, nós não podemos deixar de nos basear na lei maior, que é a Constituição Federal. Então, eu queria colocar a exposição ali, senhor presidente, dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bons brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Artigo 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Comentar o seguinte, que todo brasileiro deveria, pelo menos, ler por uma única vez a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e que chega a prevalecer até sobre o Código Penal brasileiro e o Código Civil, onde muitos juristas se baseiam em jurisprudências em cima das leis constitucionais do país, porque são elas que regem o Brasil. E muitas delas são causas pétreas, que não podem ser mudadas. Então, todo projeto de lei que um vereador vier aqui, ele tem que se basear para ver se não existe uma inconstitucionalidade. Então, eu convido aqueles que não leram ainda a Constituição Federal, e os nobres colegas, né, também dessa casa, que ainda não tiveram a oportunidade de ler, leiam pelo menos uma vez a Constituição Federal, que eu estou terminando de ler pela segunda vez. Vamos seguir. O artigo 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. O artigo 3.
Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O quarto. É livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quinto. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral ou à imagem. Então, independente da Câmara achar ou não, existe uma lei maior que reza esse direito. E no artigo 5º, que eu queria chamar a atenção, que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, quando a gente apresenta um projeto de lei aqui, a gente não está inventando, a gente está fazendo cumprir uma lei que, às vezes, em Barretos, professor Reginaldo, muitas pessoas desconhecem, às vezes, ou fazem, não querem cumprir. Então, na verdade, a gente tem que realmente fazer cumprir uma lei federal e colocar, né, algumas cautelas, mas dentro da lei. E continua ainda, Carlos, por gentileza, próximo, que tem uma lei aí no governo do Sarney, a Lei 9.982, de 14 de julho de 2000. O presidente da República faz saber, o artigo 1º, aos religiosos de todas as confissões, assegura-se o acesso aos hospitais de tarefa da rede pública e privada, bem como os estabelecimentos prisionais civis e militares, para dar atendimentos religiosos aos internados, desde que comum acordo com estes. Fernando Henrique Cardoso, presidente naquela oportunidade. É só, Carlos. Então, para ficar claro, que realmente o vereador, quando for fazer uma lei, ele tem que saber o que ele está pleiteando, se essa lei não é inconstitucional, e é o dever. Tem uma parte, Juninho. Obrigado pela parte, nobre vereador. Primeiramente, gostaria de parabenizar Vossa Excelência por mais esse projeto. Eu, particularmente, acho esse projeto de grande valia. Realmente, um paciente enfermo num hospital, ele espera ali, principalmente, por duas ocasiões. Uma é a família estar ao seu lado, e o outro é a palavra de Deus, que é a pessoa, quando está principalmente em enfermidade, a família recorre muito a Deus, e só Ele que realmente pode reger nossas vidas. A pessoa tem que temer a Deus, respeitar a Deus e amar a Deus. Parabéns, Carlão, por mais esse projeto. Eu acho que realmente é um projeto que vai realmente vir ao encontro dessas pessoas que necessitam dessa palavra e que vão ajudar muito essas pessoas a se recuperarem. Parabéns, Carlão, por mais esse projeto. Obrigado, nobre vereador. Essas palavras vindo de Vossa Excelência, a gente fica feliz, porque é uma pessoa culta e reconhece o trabalho que está sendo feito nessa casa. Tem a palavra, Cipriano. Bom, obrigado pela parte. O que é interessante também, né, é que a gente verifica que hoje o mundo está muito incrédulo, né? As pessoas perderam um pouco da fé em Deus. E o que pode ajudar também, primeiro, é incentivo. A participação maior do pastor, do padre, de todas as religiões, de estar indo visitar mesmo. E a segunda coisa é que, normalmente, essas pessoas participam de quarto coletivo. Tem mais um ou dois no quarto com ele. E aí, talvez uma pessoa que está do lado seja incrédula, ela vai participar mais das coisas de Deus. Então, é importante sim, porque nós estamos vivendo um momento muito triste em que as pessoas perderam a noção de Deus, perderam a noção de família, e eu acho que, igual você colocou, independente de religião, não importa qual seja a religião, eu acho que no Brasil nós temos 90% são cristãos, acreditam em Cristo. Então, levar isso à pessoa doente ali do lado, com certeza, igual quando se alguém fuma, o do lado é um fumante passivo, nós teremos um cristão, pelo menos passivo, né, que estará escutando a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, senhor presidente, como já foi dito nessa noite, né, nós sabemos que a gente está fazendo uma lei aqui não para beneficiar uma religião ou outra, né? Nós queremos, sim, dar essa garantia a todos os religiosos, independente de qual religião seja. Porque nós sabemos que o Deus é um só, né? E religião, a gente sabe que existe muitas. Mas igual a gente acabou de anunciar, senhor presidente, daquela emenda que eu conquistei, aonde vai ser feito, e fico muito feliz de estar podendo falar, do monumento à Bíblia,
Por volta de R$100 mil. Para construção, eu acho que dá para... Eu estou entrando porque quem vai executar é o executivo, né? A gente só conquista a lei. Então, senhor presidente, e a gente vai poder estar ali desenvolvendo ali um trabalho. Eu já estava conversando com o Dr. Caio, que ele recentemente ele visitou o Museu da Bíblia em São Paulo, e já existe uma Bíblia para deficientes visuais, né, em braille. E isso é uma conquista maravilhosa. Quem sabe Barretos poderia também ter aí, num futuro próximo, um monumento da Bíblia, também com esse tipo de material, para todo aquele que tenha acesso à Bíblia, independente de religião. Porque, igual eu falei aqui no início, senhor presidente, Barretos hoje, igual o mundo, passa por um momento difícil, de peste, né? Então, seria interessante as pessoas se apegarem em uma fé, né? E a gente sabe que a Bíblia é o que norteia o mundo, né? É o único livro, senhor presidente, que nunca parou de ser lançado. Em várias línguas. A gente sabe que é o livro mais antigo, né? Que o ser humano, tudo tira dela. Todas as religiões saem da lei maior, da mãe, que é a Bíblia, né? Todas as religiões elas se espelham na Bíblia. Então, acho que nada mais justo da gente poder estar estimulando a fé. Independente de religião, vereador Capetinha. A gente sabe que você é um religioso também, assim como eu. E é importante, senhor presidente, a gente está também conservando aí, dando com essa lei, senhor presidente, o direito daqueles religiosos que possam ali, naquele momento em que o paciente esteja numa condição terminal, ter acesso ali, aceitar Jesus, ou então ter ali o padre naquele momento, fazendo ali, como é que fala, Petinha? A extrema-unção, né? Como é bem acostumado, né, a ser feita. E o que a gente percebe é que alguns hospitais no Brasil, e digo até em Barretos, às vezes por tendência religiosa, né, infelizmente, impede um religioso de tal... porque tal religião não entra, ou porque não pode, não. Então, que a gente está fazendo esse projeto de lei para Barretos, para que possa dar o acesso aos religiosos, desde que credenciado, né? Desde que respeite a condição física da pessoa que está ali internada, para que eles tenham o direito, e assim cumprir a Constituição Federal, que é o dever de todos, e é o dever dessa casa, na pessoa desse vereador, Carlão do Basquete. Então, queria contar hoje com a votação e a aprovação de todos, e agradecer pela primeira votação. E é só, senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns, Carlão. Continua em segunda discussão. Não havendo oradores. Vamos colocar em votação, em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão, com voto também do presidente, que eu faço questão de constar em ata, viu, Carlão? Tá bom? Porque a maioria simples, eu não preciso... Não pode. O vereador... Posso manifestar. O vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, Mandioquinha, solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Não, Mandioquinha. Projeto de resolução 8/2009, de autoria da mesa da Câmara, que fixa... Vamos ver. Que fixa a despesa da Câmara Municipal de Barretos e o valor do repasse financeiro do Executivo para o exercício 2010. O quórum necessário para aprovação é de maioria simples. Ele foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, na última sessão ordinária. Está em segunda discussão. Não havendo oradores,
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução em segunda discussão. O vereador Dr. Munir solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de resolução. Agora, na sequência, discussão única. Tá, do Leandro. Parecer dos membros da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Reginaldo da Silva e Dr. Otávio Alves Garcia, pela inconstitucionalidade da proposta de emenda à Lei Orgânica 2/2009, de autoria do vereador Dr. Leandro Aparecido da Silva Anastácio e outros. Quem são os? Pela ordem, eu gostaria de pedir adiamento de 15 dias nesse processo. Tá, já. O pedido é regimental. Eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fez a reunião hoje? Aquela reunião que eu vou fazer? Tem que sentar e vamos tentar resolver. É só articular aí as bancadas. Não. Parece que eu estou fora de um, estou fora de outro. Vamos ver como é que a gente resolve. Aprovado o adiamento por 15 dias ao vereador Juninho Leite. Nós é réus. Eu pedi. Vocês são réus? Semana passada. Nós é réus aqui. Não arrebenta regimento. Parecer dos membros da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Reginaldo, Dr. Otávio Alves Garcia, pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 94/2009, de autoria do vereador Videlso Paixão Leite Júnior, Juninho Leite, que permite às gestantes escolherem a via de parto preferencial e dar providência correlata. O quórum necessário para aprovação é maioria simples. Está com vista ao vereador Dr. Caio Monteiro. Vai se manifestar verbalmente, Dr. Caio. Senhor presidente, devido ao exíguo tempo, né, que foi apresentado na segunda-feira, eu peço um adiamento desse projeto por 15 dias. O pedido é regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de adiamento por 15 dias ao vereador Dr. Caio. Agora, na sequência aí, projetos em primeira discussão. Projeto de lei 69/2009, de autoria do vereador Dr. Reginaldo da Silva, que dispõe sobre a inclusão da disciplina Cultura da Paz no currículo das escolas de educação básica, profissional e de ensino superior da rede municipal de ensino. Só um minutinho, gente. Como matéria obrigatória. Quórum necessário para aprovação é de maioria simples. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Solicito vista, senhor presidente. A solicitação é regimental. Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Aprovado por unanimidade o pedido de vista ao vereador André Luiz Rezec. Projeto de lei, em primeira discussão, projeto de lei número 82/2009, de autoria do vereador Dr. Munir Dayer, que institui a política municipal de incremento e incentivo à doação de sangue e dá outras providências. Está com vista ao vereador Aparecido Donizete Cipriano, que irá se manifestar verbalmente. Pela tramitação.
manifestou pela tramitação. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emenda substitutiva. Todos os vereadores receberam a cópia da emenda. O vereador Dr. Guilherme solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Estão em primeira discussão o projeto e a emenda. Com a palavra, o autor do projeto, doutor Munir. Doutor Caio. Boa noite, senhor presidente. Bom, esse projeto de lei é para conscientizar aquela população doadora de sangue, não só como conscientizar e estimular que doe o sangue. Com o advento a gente até assistiu, foi a semana passada na TV Globo, na Rede Globo, que diminuiu o número de doações de sangue devido ao medo da gripe suína, né? E, de antemão, já gostaria de deixar essa população de doadores, essa comunidade de doadores, que não existe risco nenhum, né? Existe uma distância, o material que retira o sangue é um material asséptico, então pode ficar tranquilo que não existe esse risco, não. Tá? Próximo slide. O sangue, ele é vital para a vida. Ele é vital, ele é responsável para oxigenar a musculatura, Euripim. Você que é um atleta, né? Então, para ele que dá energia para a musculatura, para que você faça suas atividades, que você pense, e você ter dentro do organismo, e você ter dentro uma quantia diminuída, vamos falar assim de uma maneira bem simples, essa pessoa vai sentir fraqueza, vai ter um raciocínio mais lento, devido a uma anemia, que a gente chama de anemia. Por isso que a gente fala, para demonstrar para vocês a importância que é o sangue, que o sangue tem para o nosso organismo. E os hospitais dependem do sangue, né, pelas urgências, pelas emergências, né, como para o Hospital da Santa Casa, o Pio XII, São Jorge e o Notre Dame. Próximo slide. Então, o ato de doar é muito humano, é humano. Às vezes, essa pessoa ou seu ente nunca precisou, mas você vê, percebe o que ela tem nesse seu coração. No coração é um ato solidário, porque quando você está numa sala de urgência ou emergência, o doutor Caio, nós passamos a experiência juntos numa cirurgia, uma época, né, o tanto que é crucial o sangue. Se não tiver o sangue, o paciente, você perde o paciente, por falta de sangue. Então, é importante, por isso que a gente ouve muitas campanhas, quando tem a queda do banco, da quantia de sangue nos bancos de sangue, eles viram e mexem, fazem umas campanhas para poder ter mais, né? E quer uma parte? Né? Então, porque eles necessitam, porque às vezes o sangue sempre está em uso, sempre está usando, sempre está tendo acidentes automobilísticos, então sempre está sendo usado, nunca é demais, né? E próximo slide, por favor. E quanto mais doador, é melhor, porque não existe só um tipo de sangue. Temos o tipo A, B, AB, tem o O, que é o doador universal, e, além disso tudo, tem o tal do RH negativo e positivo ainda, né? Então, as pessoas... Por que tem que ter muito tipo de sangue, muitos doadores? Para que não tenha incompatibilidade, né? Às vezes, a pessoa... No banco de sangue tem vários tipos.
A pessoa está precisando, então tem que ter aquele tipo específico para essa pessoa, senão vai ter incompatibilidade, onde tem aquelas reações alérgicas e choque anafilático e outras coisas que não vou entrar em detalhe aqui. Todos os testes, todas as bolsas de sangue doadas são submetidas aos testes, como, por exemplo, o HIV, né, que é a doença da AIDS, doença de Chagas, sífilis, hepatite B, C, suspeita de doenças sexualmente transmissíveis e outras alterações da hemoglobina, como anemia falciforme. Né. Próximo. A coleta retire mais ou menos meio litro, seria 470 ml. Não chega, muitas vezes não chega ao 470 ml. Né? É uma retirada que não vai dar repercussão hemodinâmica nessa pessoa. Né? E um doador saudável, ela se adequa à perda de sangue com uma alimentação rica em ferro, né? Que seria a carne vermelha e verduras verdes, como brócolis, couve e o espinafre. E outro ponto interessante, falar, por exemplo, mulheres menstruadas. Não tem problema, elas podem doar o sangue também. Quando estiver menstruada, elas podem doar o sangue, que não é uma perda muito pequena, né, a menstruação. Então, não tem problema nenhum. Agora, tem um doador temporário. Aquele que está com uma gripe, tem uma doença sexualmente transmissível, então, enquanto não tiver sanada essa sua patologia, né, ele não vai poder doar. Né? E os doadores definitivos, a hepatite, né? Anemia, pessoas que é portador de uma anemia, porque ela, na verdade, vamos supor que ela vai precisar de sangue, não vai poder doar, fazer essa caridade de doação. E o diabetes, insulina dependente. E pessoas que fazem uso de um analgésico, o anticoncepcional, pode doar o sangue, não tem problema. Né? E aqueles que não podem doar, seria com o uso de antibiótico e o antihipertensivo. O antibiótico, pois não. Fala. Pode complementar, doutor Kiko. Eu não coloquei no slide. Obrigado. Os usuários de psicofármacos, de qualquer forma, também não podem doar. Obrigado. Doar sangue, gente, não é doloroso. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Isso é para estimular as pessoas a doarem sangue, porque realmente precisa, é importante. Né? E a retirada é de 5 a 15 minutos. No total, dá quase 1 hora, mais ou menos. Não seria só 5 a 15. Né? E depois é servido um lanche reforçado. E, realmente,